Bom, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós nesta noite e que nesses minutos que a gente vai estar aqui reunidos, nós possamos sentir o abraço fraterno de toda essa equipe espiritual que há muitas horas já vem preparando este ambiente. Prepara magnetizando estes móveis, energizando as paredes, o teto, o chão e fortalecendo cada trabalhador que se dedica com carinho às atividades desta casa. E toda essa preparação para que a gente pudesse chegar aqui nesse momento, sentindo na pele todas essas vibrações de harmonia, de paz, de tranquilidade, que a gente vê que reinam neste ambiente. Bem, quando a gente se depara com os temas do Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que foi escrito há mais de 150 anos, não tem como a gente não se surpreender com a atualidade das informações contidas ali. Principalmente no que diz respeito às nossas dificuldades como seres humanos. E isso chama a nossa atenção para a gente perceber o quanto que nós ainda estamos longe de atingir aquele nível de mundo evoluído e o quanto nós estamos ainda longe de cumprir com a missão, com a tarefa a qual nós fomos destinados. Todos nós fomos criados por Deus, espíritos simples, ignorantes, mas com a finalidade de evoluirmos e de cumprirmos tarefas, cumprirmos missões enquanto encarnados. E estas missões ao longo da história da humanidade, todas estas tarefas que o ser humano vem cumprindo, elas trouxeram para nós diversas conquistas na área moral, na área científica, intelectual, mas trouxeram também algumas desigualdades. Como nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, ainda galgando essa evolução, conseguimos semear muitas desigualdades sociais, morais, culturais e uma infinidade delas, né? Nós somos pessoas diferentes, mas com histórias bem parecidas. E sempre foi assim na história do mundo, né? Viemos para cá para cumprir algumas tarefas a qual nós fomos destinados. E desde as eras mais primitivas, né? Quando o homem tinha apenas o fogo e a roda, que serviam como ferramentas, né? Para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, desde aquele tempo até hoje, quando nós temos toda essa tecnologia ao nosso dispor, ainda tem muita gente que se pergunta: mas o que eu vim fazer neste mundo? Poucas pessoas conseguem compreender a importância da sua permanência aqui neste nosso mundo. A inteligência, ela é um atributo do nosso espírito, que anima o nosso corpo físico. E nós, como espíritas, nós sabemos que somos seres em constante evolução, nessas muitas idas e vindas do planeta, uma hora animando um corpo, outra hora animando um outro corpo físico, que nada mais é do que matéria. Nós somos espíritos inteligentes, mas infelizmente nós ainda não aprendemos a utilizar esse talento, essa inteligência que Deus nos deu para, assim, de uma forma adequada. Ainda não aprendemos a usar essa inteligência para produzir boas obras para o planeta e para o próprio ser humano. E todos nós somos dotados de uma dose de inteligência. Mas alguns possuem essa inteligência num grau um pouco mais avançado. Não porque são privilegiados, porque a gente sabe que Deus não faz diferença nenhuma entre os seus filhos.
Alguns têm esse grau de inteligência um pouco mais avançados, porque eles têm uma missão de diminuir, de aliviar as dores, os sofrimentos, as dificuldades que a gente passa por aqui. Eles têm essa missão de possibilitar que o ser humano possa viver de uma maneira melhor, condições melhores de vivência, através de estudos, de máquinas, de equipamentos, de processos, de análises, em todos os âmbitos da nossa vida. E nós temos aí, por exemplo, só no campo da ciência, temos inúmeros exemplos de seres humanos que vieram para cá e criaram coisas que foram capazes de alavancar toda uma geração, toda uma era. Só para a gente citar apenas alguns, porque são dezenas, centenas de pessoas com essa capacidade, nós tivemos o Santos Dumont, que inventou o avião, Thomas Edison com a lâmpada elétrica, o Dr. Sabin, que criou a vacina Sabin, o Fleming, que criou a penicilina, Graham Bell com o telefone, Albert Einstein com a teoria da relatividade, o Newton com a lei da gravidade, e por aí vai. Temos também no campo da psicologia, no campo das artes, grandes personalidades, grandes escritores, filósofos, educadores, professores, enfim, pessoas que vieram para o nosso planeta e produziram coisas boas. Mas infelizmente nós também tivemos homens inteligentíssimos que usaram esse dom para o outro lado, para fazer o mal. Os imperadores romanos, por exemplo, eles eram homens muito inteligentes. O próprio Pôncio Pilatos, que era o representante do Império Romano em Jerusalém na época de Jesus, era um homem muito sábio. Mas ele preferiu lavar as mãos, dando uma demonstração do seu egoísmo absoluto, mesmo sabendo da injustiça que ele estava cometendo. O Adolf Hitler era um homem super inteligente. Ele conseguiu convencer não só a sua nação, mas diversas nações ali vizinhas, a prosseguir com a sua ideia desumana, extremamente absurda, apenas com o seu discurso convincente. O Hitler fazia discursos inflamados no rádio, ele era um verdadeiro ator, e assim ele arrebanhou milhões de pessoas que seguiram as suas ideias. Um homem muito inteligente, mas de uma moral extremamente baixa, a ponto de ser lembrado até hoje como um dos mais cruéis governantes da história da humanidade. E a gente prossegue nesse caminho. Ainda hoje, quantos homens inteligentes, quantos governantes não promovem rebeliões, guerras, não provocam desastres na natureza apenas para satisfazer os seus interesses pessoais? Esse tipo de homem inteligente não conseguiu compreender qual é a sua verdadeira missão no planeta Terra. E pensar que o Cristo, o nosso Consolador, foi colocado numa cruz por pregar o amor. Esse nosso maior Consolador, esse nosso maior Mestre do amor, ele nos trouxe as suas lições, as suas parábolas de luz, que facilitam com que a gente compreenda qual é a nossa missão de homens inteligentes nesse planeta. Mas como é difícil a gente entender essas mensagens de Jesus. Como é difícil a gente entender quando ele pede para que a gente tenha um pouco de ordem, um pouco de respeito ao Criador, quando ele nos orienta para que a gente se harmonize, para que a gente seja mais fraterno, mais solidário e, consequentemente, que a gente seja mais feliz. Mas o que fizeram os homens inteligentes do tempo de Jesus? Condenaram ele
ao Calvário. E o que vem fazendo os homens inteligentes através da nossa história? Reis, rainhas, governantes, políticos e até mesmo muitos religiosos sem escrúpulos, que só semeiam o ódio, a discórdia, a desarmonia. Deus não criou nada no universo que não tenha uma utilidade. Desde aquele ser mais insignificante, mais rude, até o mais nobre, todos vêm para cá com uma missão, seja dotado de mais ou de menos inteligência. E isso não falando apenas dos seres humanos, animais, vegetais, minerais, todos têm o seu propósito, todos têm a sua finalidade. Em meados do século XX, o grande psicanalista Sigmund Freud, ele espantou o mundo quando ele demonstrou, através da sua teoria da psicologia, o quanto que era prejudicial para o ser humano os equívocos da mente, do cérebro do ser humano. Nessa época era um período onde tudo estava voltado para um materialismo muito exagerado. E nunca houve tantas mortes no mundo por homicídio e por suicídio. Mas o que é um homem inteligente, então? Será que o homem inteligente é aquele que sabe tudo, que tem uma rapidez de raciocínio, que consegue resolver os problemas mais difíceis? Homem inteligente não é apenas isso, pelo menos não na visão cristã. O homem inteligente é aquele que consegue reunir uma série de atributos que são baseados no sentimento mais sublime do ser humano, que é a humildade. O homem inteligente é aquele que procura conhecer primeiramente e acima de tudo a si próprio. Os grandes filósofos da história sempre se preocuparam com essa questão da inteligência e do conhecer-se a si mesmo. Tem até uma frase bem famosa, do filósofo Sócrates, que diz: conhece-te a ti mesmo, que mostra para a gente a importância disso. Conhecer a nós mesmos para a gente poder entender qual que é a nossa missão, o que nós temos a cumprir enquanto estamos encarnados. Conhecer a si mesmo para que a gente possa entender qual é a nossa função nesse mundo e desempenhar essa função da melhor maneira possível. E a gente também não pode ter orgulho daquilo que a gente sabe. Muitas vezes a gente sabe um pouquinho a mais do que o companheiro do lado e a gente se enche de orgulho. Já diziam que o pseudo-sábio pensa que sabe, mas o verdadeiro sábio tem certeza de que ele nada sabe. A nossa inteligência, ela não pode ser usada para diminuir, para humilhar o nosso semelhante. Pelo contrário, nossa inteligência, ela precisa ser usada para tirar da inferioridade, tirar aquele nosso próximo que se encontra sem esses recursos de aprendizado, de escolaridade, de cultura. E a natureza de cada ferramenta, ela indica para que ela serve. Um serrote serve para serrar, martelo para pregar. E a inteligência serve para ensinar. Mas o martelo e o serrote, eles não conseguem fazer o seu trabalho sem o operário. Da mesma forma é a inteligência. De nada adianta uma inteligência absurda na mente de alguém que não a utilize para o bem. Ela vai se tornar uma ferramenta enferrujada, que não vai servir para nada. E ali na questão 631 do Livro dos Espíritos, Kardec nos informa alguma coisa sobre isso, quando ele pergunta:
O homem por si mesmo, ele tem os meios para distinguir o que é o bem e o que é o mal? E os Espíritos respondem que sim, quando ele crê em Deus. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro, o que é o bem e o que é o mal. Felizmente, a tudo isso, diante de todo esse quadro, nós temos o Espiritismo, que veio para consolidar, para ordenar todas as mensagens de Jesus. Muitos até questionam: puxa vida, mas por que o Espiritismo não veio antes? Por que a espiritualidade não trouxe todas essas lições para nós antes? Talvez a gente pudesse evitar muita coisa de ruim, muita coisa de errado, mas tudo veio a seu tempo. A doutrina espírita, ela chegou para nós num momento em que nós estávamos um pouco mais amadurecidos, um pouco mais preparados para poder compreender os seus ensinamentos. E mesmo assim, ainda hoje, muita gente não consegue entender, não consegue captar a mensagem de amor que o Espiritismo nos passa. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, ele nos fala o seguinte: que em cada época da história conta-se um certo número de espíritos que pertencem mais ao século seguinte do que aqueles em que eles vivem, por terem uma inteligência avançada. Mas esses espíritos vieram justamente para fazer evoluir o planeta Terra. Essa é a missão do homem inteligente: fazer evoluir o planeta Terra, não só cientificamente, não só intelectualmente, mas moralmente também, no sentimento, no coração. E nós que somos cristãos, nós precisamos ficar muito atentos também, porque geralmente a inteligência, ela é mais ou menos como a riqueza e como a beleza. Quando a gente tem um pouquinho de beleza, quando a gente tem um pouquinho de riqueza, um pouquinho de inteligência, geralmente a gente fica meio cego assim pelo aquele sentimento de superioridade. Mas inteligência, beleza, riqueza são coisas muito frágeis, Um simples golpe de má sorte, uma aplicação errada, torna o rico pobre de um dia para o outro. Um acidente pode acabar com a beleza de qualquer um. Uma doença cerebral pode fazer com que essa inteligência deixe-se de manifestar definitivamente. Então, o que é preciso da gente aprender é que nós temos que captar toda essa mensagem que Jesus nos dá, atender ao apelo dele e abraçar a nossa vida com muito amor, com muito sentimento de humildade, com sentimento de agradecimento a Deus. Ainda recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 791, Allan Kardec pergunta assim: a civilização, ela vai se depurar um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela mesma tenha produzido? E os Espíritos respondem que sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. E eles falam também que o fruto não pode vir antes da flor. Então, para que a gente possa refletir bastante sobre essas palavras, e não adianta nada a gente ter inteligência acima da média, não adianta nada a gente ter riqueza, beleza, bens materiais, se a gente não tiver a humildade e o sentimento principal que o nosso Cristo veio nos ensinar, que é o amor. E para a gente poder encerrar esse encontro de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês uma música que fala justamente sobre isso, sobre o amor. Aqui, gente, quando eu vou fazer essas palestrinhas, que eu me arrisco a cantar, que eu me arrisco a tocar alguma coisa, eu sempre já peço um perdão antecipado, porque assim, eu e minha esposa participamos do coral Cândido Passarinho, lá de São Bernardo, e no coral aqui, a gente sobe aqui em 14, 15 pessoas,
todo mundo cantando, todo mundo tocando. Quando tem uma falhinha, um cobre o outro. Mas tocar e cantar aqui sozinho na frente é diferente, né? Então, eu já peço perdão antecipadamente aí se eu der uma desafinada, e dizer que aqui o violão, né, o instrumento, e o cantor são apenas coadjuvantes. O que interessa mesmo é a mensagem, né? Então, vamos tentar. Só o amor pode trazer a paz. Quando a dor em pranto se desfaz, só o amor perfuma o coração com a essência do perdão, deixando a alma leve. Se o matiz de um sonho desbotar, com toques de amor, a cor renascerá. E se sofrer uma desilusão na brisa do perdão, o amor te encontrará. Se não mais encontras paz e alegrias, se são iguais da vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verá que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Muita gente acha que vem ao centro espírita e assim, e não tem utilidade nenhuma, né? Ah, puxa, eu vou lá, eu não trabalho na recepção, eu não trabalho na livraria, nem na cantina, eu não aplico passe, eu não dou palestra, eu não canto. Acho que eu não tenho importância nenhuma. Lê do engano, pessoal. Cada um de vocês que está aqui hoje, sem perceber, emite vibrações de amor, emite vibrações do seu pensamento. E essas vibrações, para quem está aqui na frente, são fundamentais. Então eu agradeço demais
pela recepção de vocês. E, como a gente já está em cima da hora, vou fazer só mais uma musiquinha para a gente poder se despedir. Uma música, já que é para despedir, tem que se chamar Despedida, né? E que todo mundo conhece. Quem puder, por favor, canta junto para poder ajudar. Já está chegando a hora de ir. Venho aqui me despedir e dizer que em qualquer lugar por onde eu andar, vou lembrar de você. Só me resta agora dizer adeus e depois o meu caminho seguir. O meu coração aqui vou deixar, não ligue se acaso eu chorar, mas agora adeus. La la ya la ya la ya la ya la la ya la ya la ya la ya la la ya la ya la ya la ya la la ya. Só me resta agora dizer adeus e depois o meu caminho seguir. O meu coração aqui vou deixar, não ligue se acaso eu chorar, mas agora adeus. Mais uma vez. O meu coração aqui vou deixar, não ligue se acaso eu chorar, mas agora adeus. Já está chegando a hora de ir. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz.